Dizem que há um dia, perdido nas páginas antigas da eternidade, em que o próprio Deus desceu à terra. Mas ele não veio como homem, nem como um mensageiro. Ele veio como fogo. Foi no deserto, entre montanhas silenciosas e ventos quentes, onde o povo de Israel esperava. Tinham acabado de sair do Egito, tinham visto o mar se abrir diante deles, mas ainda não tinham visto o rosto do poder que os libertou. O povo acampava em frente a um monte chamado Sinai, uma montanha comum, até que o céu decidiu tocá-la. Naquela manhã, o silêncio era pesado. Os animais se esconderam e as nuvens começaram a se mover de uma forma estranha. O ar cheirava a tempestade e a mistério. Então o som veio, um trovão que não parecia ser deste mundo. O vento rugia entre as pedras e cada rajada trazia consigo uma sensação de que algo sagrado estava se aproximando. De repente o céu se rasgou em fogo. Labaredas desceram do alto, tocando o cume da montanha, que começou a tremer como se tivesse vida própria. Uma nuvem negra e espessa cobriu tudo, como um véu entre o homem e o Criador. O fogo e a escuridão coexistiam, e o som era como 1000 trovões explodindo no mesmo instante. O povo caiu de joelhos. As mães cobriram os filhos, os guerreiros esconderam o rosto. Porque naquele dia, o invisível se tornou visível. O eterno havia descido. A Bíblia diz que o monte fumegava completamente, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. As pedras derretiam, o ar ardia e o som de trombetas celestiais ecoava, aumentando de intensidade até que o próprio Moisés tremesse de medo. Deus não falava com palavras humanas. Sua voz era como um trovão que penetra a alma, uma frequência que fazia até o coração das montanhas pulsar. E quando ele falou, os céus estremeceram, e os homens entenderam o que significa estar diante do Santo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Cada palavra era como fogo queimando a carne e iluminando o espírito. Não havia escapatória. O som era absoluto. A presença era insuportável. A santidade pesava sobre o ar como um peso invisível, e ninguém ousava levantar os olhos. Os anjos observavam do alto, e até eles se curvavam. Porque quando Deus desce, nem os céus são puros diante dele. O Monte Sinai se tornou o altar mais temido do mundo. Ali, o fogo não destruiu, ele purificou. O calor que queimava as pedras limpava também os corações daqueles que o presenciaram. Era o fogo que revela o verdadeiro estado da alma humana. E havia um propósito. Deus não desceu apenas para mostrar poder, mas para ensinar o temor. Porque o homem precisa entender que o mesmo fogo que protege também consome. Moisés subiu, tremendo, mas foi recebido pela chama divina. Ali, entre o relâmpago e a nuvem, ele ouviu segredos que jamais poderiam ser repetidos. O rosto de Moisés começou a brilhar, pois a luz de Deus havia tocado sua pele. Quando desceu da montanha, os homens não conseguiam olhar para ele. Era como olhar para o reflexo do próprio fogo do céu. E aquele fogo não era comum, não era fogo de destruição. Era o fogo da presença. O mesmo fogo que ardeu na sarça diante de Moisés, que desceu no altar de Elias, e que um dia purificaria os lábios de Isaías. Era o fogo da glória. Enquanto o monte ardia, o povo gritava para Moisés: "Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos." Eles tinham razão. A presença do Altíssimo é tão poderosa que o simples som da sua voz pode despedaçar o espírito humano. A carne não suporta a santidade absoluta. Por isso, Deus se ocultou entre relâmpagos e fumaça, para que o homem pudesse sobreviver à sua revelação. O monte ardeu durante dias, e o fogo não se apagava. Era como se o céu tivesse acampado na terra. Durante 40 dias, Moisés permaneceu lá, entre o som dos trovões e o silêncio do Criador. E quando desceu, trazia nas mãos algo que o fogo havia escrito.
as tábuas da lei. Nenhuma pena humana tocou nelas. Foram gravadas com o dedo de Deus, ainda quentes, ainda pulsando com o eco da eternidade. E aquele fogo que queimava nas tábuas é o mesmo que ainda hoje arde no coração daqueles que creem. Mas há um mistério. O mesmo fogo que desceu no Sinai voltará a descer sobre a terra no fim dos tempos. E dessa vez, não para falar, mas para julgar. Os profetas viram, dizem que seus olhos se abriram e viram o céu em chamas, o trono cercado por fogo ardente e rios de luz fluindo debaixo dele. Milhares de anjos serviam ao Senhor, e o som do tribunal celestial ecoava pelas dimensões. O fogo que um dia ensinou o temor voltará para purificar o mundo, e ninguém escapará de sua presença. Quando Cristo voltar, ele não virá como o Cordeiro Manso, mas como o fogo eterno. O mesmo que desceu no Sinai, que purifica e consome, será visto sobre as nuvens do céu, e cada olho o verá, e cada joelho se dobrará, e todo coração saberá que o Deus do fogo voltou. Esse fogo não pode ser apagado. Ele está além das chamas do mundo. É o fogo da justiça, o fogo da verdade, o fogo da presença divina que jamais se extingue. E quando ele vier, tudo o que é impuro será consumido, tudo o que é santo será preservado. Porque o fogo de Deus não destrói os justos, mas revela quem realmente é digno de permanecer. Há quem fuja desse fogo, e há quem o busque. Os que temem, correm. Os que amam, permanecem. Porque sabem que dentro das chamas está o próprio coração de Deus. Esse é o mesmo fogo que acendeu o Espírito em Pentecostes, que incendiou os profetas, que iluminou os caminhos dos santos. É o mesmo que habita hoje naqueles que ainda acreditam que Deus fala. O Sinai não foi apenas um monte, foi um encontro. O ponto em que o céu tocou a terra, e a terra sentiu o peso da glória. E desde aquele dia, nenhum homem jamais conseguiu se aproximar de Deus sem antes passar pelo fogo. Porque é no fogo que a alma é provada. É no fogo que o ouro é purificado. E é no fogo que o homem encontra o olhar do Criador. O dia em que Deus desceu à terra como fogo não foi apenas uma lembrança distante, foi um aviso, um prenúncio do que virá, e quando ele voltar, não virá em silêncio. Os céus se abrirão em labaredas, os montes tremerão e os olhos do universo verão a justiça em forma de chama. Então, o mesmo fogo que desceu sobre o Sinai descerá novamente sobre o mundo, e dessa vez ninguém poderá se esconder, porque ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a chama eterna que não se apaga. E todos verão que o Deus do fogo ainda reina sobre tudo que existe. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.